irmãos e irmãs de São Paulo, na segunda leitura: vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então o que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Então fomos revestidos no nosso batismo, nós fomos mergulhados em Deus. Deus colocou a sua graça santificante dentro de nós, e isso é a sua porção divina em nós, que não havia. Então Deus coloca isso em nós, isso agora nós estamos unidos a Cristo, unidos espiritualmente a Cristo, unidos, e por Ele unidos a Deus, a Santíssima Trindade. Então nos revestimos de Cristo, diz São Paulo. Agora, então, essa graça que o Senhor nos deu, colocou em nós, ela vai nos configurar cada vez mais a Jesus. É aquela, já falei várias vezes sobre isso, é como se uma semente que agora ela vai crescer para a glória, ela vai levar você, ela quer levar você para a glória de Deus. Essa é a direção, isso é revestir-se de Cristo, é cada vez mais que a sua maneira de ser, que a sua maneira de pensar, que o seu ensinamento, que a sua palavra, cada vez ela vai tomando mais carne em nós. Isso é revestir-se de Cristo. E isso só é possível com a graça de Deus. Então Deus vai nos conduzir para Ele. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus Pai? O que agrada a Deus Pai é que nós sejamos como o seu Filho. Quanto mais semelhante a gente é a Ele, melhor. Mais santos a gente está, mais próximos de Deus a gente está. Então a graça de Deus vai nos configurar cada vez mais a Cristo, se nós colaborarmos. Agora tem uma questão no Evangelho importante: quem é Cristo? Quem é Jesus? Quem é Jesus ao qual o Espírito vai me configurar? Porque a gente pode ter uma ideia de Jesus, que não é a verdadeira. As pessoas na época de Jesus tinham essa ideia. Eu acho que a gente sair, um dia, por exemplo, de sol, vai caminhar, caminha aí ali naquele pessoal no Marinho, ali aquele pessoal lá caminhando, vai parando e perguntando: quem é Jesus Cristo para você? Quantas respostas diferentes você vai encontrar? Quantas respostas certas? Não sei. Quem sabe até coisas bem diferentes de que naquela época falaram. E Jesus pergunta: quem eu sou para você? Então essa é a primeira pergunta que tem que soar no nosso coração. Porque senão a gente não começa a entender, a acolher no nosso coração aquilo que o Espírito de Deus vai fazer em nós, porque Ele vai configurar você a Jesus, a Cristo. Isso é ser cristão. Por que a gente é cristão? Parou para pensar por que nós somos chamados cristãos? Porque as pessoas devem ver em nós isto. No dia do nosso batismo, tem uma cerimônia que a gente acende no Círio Pascal, e nosso padrinho diz assim: recebe a luz de Cristo. E Jesus, Ele diz para nós: vós sois a luz do mundo, sal da terra. Então que luz que a gente tem que refletir? De Cristo. E como é que Cristo vai refletir na minha vida? Através das minhas atitudes, através da minha maneira de pensar, através da minha humanidade. Nós não somos, Deus nos fez seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, e Deus colocou essa graça em nós. Então o Espírito vai nos configurar ao Cristo. No entanto, se a gente não tem noção de que para onde o Espírito nos conduz,
nós vamos começar a lutar contra Deus, porque às vezes na nossa cabeça está uma ideia de um Cristo que não é o Cristo verdadeiro, como aconteceu com os apóstolos. Por exemplo, Pedro, né? Pedro tinha uma ideia de Cristo que não era verdadeira. Não era, ele não queria que Jesus morresse na cruz. Ele lutou contra isso. Ele corrigiu Jesus. Ó Senhor, que isso não te aconteça. Lembra disso? E Jesus, olha, vá de reto, Satanás, porque tu não está pensando as coisas de Deus, mas dos homens. E depois, ainda assim, lá no Horto das Oliveiras, o que ele faz? Ele pega uma espada e corta a orelha do soldado. Por quê? Porque ele não quer aceitar que Jesus vai dar a sua vida. Ele quer salvar Jesus, ele quer defender Jesus. Cara, uma atitude de amor, mas ainda não compreendeu a vontade do Pai, ainda não aceitou a vontade do Pai. Não é que é uma má intenção, às vezes a gente tem uma boa intenção, mas não é a vontade do Pai, não é o Cristo verdadeiro que a gente está seguindo. A gente tem uma boa intenção, até tem uma lógica naquilo que a gente está dizendo, mas não é a vontade do Pai. Aí Jesus começa a dizer, olha, o Pedro diz, olha, tu és o Cristo de Deus. Resposta certa. Mas agora, a primeira coisa que Jesus diz, não fala nada. Por quê? Porque tem confusão sobre o Cristo. Na época de Jesus, as pessoas esperavam um Messias, o Cristo, um Cristo que fosse semelhante ao rei Davi. Você se lembra quando Jesus estava subindo ao céu, quase já ressuscitado, um dos apóstolos perguntou para ele isso: Senhor, quando tu vais restaurar o reino de Israel? Ali. Quer dizer, ainda não tinha captado toda a extensão de quem é Jesus. Aí Jesus começa a explicar que Cristo que ele é. E é por isso, gente, que a gente precisa mergulhar nisso, porque você foi revestido desse Cristo aqui, eu e você. Nós somos revestidos de Jesus. E o que diz Jesus? O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o Cristo que Jesus, esse é o Cristo de Deus, que Deus enviou. É o Cristo que vai morrer na cruz, que vai dar a vida por todos, que aceitou a humilhação, que aceitou dar-se, que aceitou tudo aquilo que nós já tantas vezes pensamos e refletimos sobre Jesus. Esse é o Cristo ao qual nós somos configurados, ao Cristo que dá a vida, a esse amor que se derrama na cruz. E o que Jesus diz? Veja, é importante a gente perceber na palavra. Jesus está falando com os discípulos, mas no final ele diz assim: depois Jesus disse a todos, todo aquele que deseja segui-lo, todo aquele que deseja seguir Jesus, o que ele precisa fazer? Aí vem essa frase que todos nós sabemos de cor. Se você que foi revestido de Cristo, quer seguir o Cristo verdadeiro, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga. E o que é tomar a cruz, meu irmão, minha irmã? De tu entender, não é apenas uma questão de sofrimento, é entender o amor da cruz. O que o amor de Jesus crucificado me leva a fazer na vida, as escolhas que eu tenho que fazer na vida. Porque não é o sofrimento que é o centro da nossa fé, não é o sofrimento.
Nosso centro é Cristo. E o centro do amor, de todo o ensinamento de Jesus, é o amor. É o amor de Deus. E o amor de Deus que se manifesta dessa forma. Ou seja, quando Jesus se dá por inteiro, verdadeiramente, totalmente, na cruz por nós. Ou seja, esse amor que deve mover a minha vida. Ou seja, o Espírito de Deus, ele vai me mover, vai mover você e eu a sairmos da gente, a realmente nos configurarmos a esse amor generoso. Jesus fala que quem perder a sua vida por Ele, você quer perder a sua vida por Jesus? É realmente deixar que Ele realmente assuma o comando, que realmente que esse revestimento tome carne na nossa vida, nas nossas decisões. Pare para pensar nas atitudes que Jesus teve na sua vida. Essas escolhas que a gente precisa fazer. A gente precisa olhar para Jesus, a sua vida. Não precisa imaginar muitas coisas. Olhe para a vida dele. Olhe para o Evangelho. Jesus não é assim, que ele veio aqui, né, e a gente fica admirando a vida dele, admirando. Não é isso que Jesus quer. Ele disse assim, o que ele diz para os seus discípulos? Segue-me. Depois, quando Pedro fracassou, e Jesus reconcilia ele, né, com amor, com carinho, o Pedro também ainda queria controlar as coisas, e Jesus disse assim, o que te importa? Tu vem e segue. Então é isso que o Senhor pede, é isso que o Espírito de Deus vai nos conduzir. Isso é ser revestido de Jesus. Quando nós começamos a permitir que esse amor de Deus me conduza, que eu comece a aceitar perder por Deus, que eu comece a fazer as escolhas de Jesus e não as minhas, que eu comece a olhar de fato para Deus, para Ele, e permitir que Ele me configure, que o Espírito me configure. Mas claro, isso só vai acontecer se eu disser o meu sim a Deus, se eu colaborar com a graça. Porque a gente sabe de ver que quando Jesus coloca essa pergunta, ele bota um se. Por que ele bota se? Porque quem é que tem que decidir? Somos nós. Então Deus não vai mudar. É nós que somos chamados a mergulhar nele, no seu amor. Então esse é o nosso Cristo, gente. E a gente jamais deve se envergonhar dele. Jamais deve renunciar a Jesus crucificado. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Deus. Ele é o centro de todas as coisas. E ir para o céu é mergulhar nesse amor. Então não coloque Cristo distante de você. Coloque o Cristo na frente. E permita que Deus comece a fazer. Quando Deus começa a agir, toda a nossa vida começa a mudar. E Jesus colocava uma vez uma oração para mim, ele dizia assim, olha, a gente pensa naqueles grandes atos, né, de amor, né? Claro, a cruz, os mártires, mas sabe como é que começa? Para gente poder ter atos grandes de amor, como é que a gente vai chegar nesses atos grandes de amor? Começando pelos pequenos.
Comece a ser fiel a Deus nas pequenas coisas. Comece a ser fiel a Deus na sua oração. Comece a ser fiel a Deus na sua confissão, na Santa Missa. Vamos começar a ser fiel a Deus no perdão que nós devemos dar às pessoas, na caridade que somos chamados a fazer todos os dias, pequenas, no nosso dia a dia, na fidelidade ao nosso dever de Estado, pequenos gestos. Ali nós vamos nos configurando, vamos através de pequenos gestos de amor, e vivendo com Cristo nessa fidelidade, nós vamos nos preparando para grandes atitudes de amor. Ninguém fica santo de um dia para o outro, ninguém está pronto de um dia para o outro, e Jesus nos diz isso, que quem não é fiel nas pequenas coisas não vai ser nas grandes. Porque a gente tem muitas vezes aquele complexo do Naamã, o sírio, né? Gosto muito daquela atitude daquele general sírio, que muitas vezes é a nossa atitude com Deus. O Naamã era um general muito famoso, só que ele tinha lepra, uma doença que ia mortal. Isso é o nosso pecado. O pecado é a nossa lepra. E aí ele sabe que ele vai até o Eliseu, porque o Eliseu é um profeta, enfim, e lá ele ia receber a cura. Aí o Eliseu disse para ele assim: olha, vai lá e se molha 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ficar curado. E ele foi embora indignado, porque ele diz: olha, imagina me mandar lavar, que absurdo. Eu pensei que ele ia sair, ele mesmo, invocar Deus sobre a minha vida, botar as mãos sobre mim, um milagre portentoso que ia acontecer. Afinal de contas, eu sou o general, né? Me mandar lavar. Mas depois convence, ele acaba fazendo esse gesto simples de se molhar lá no Jordão, um riozinho que era muito menor, e ele recebe a cura, ele recebe o milagre, ele é santificado. Então, o que Jesus está pedindo para você? Que quem sabe você está adiando, ou nós estamos adiando todos os dias, empurrando com a barriga, deixando de lado, né? E vamos assim, né, levando uma vida cristã meio do nosso jeito. Eu me lembro do Padre Léo, né, aquele que faleceu, ele dizia assim: sou católico do meu jeito. Ele dizia assim: católico do seu jeito até encardido é. Muitas vezes a gente está vivendo uma fé que não nos leva a nada, que não muda nada, é uma fé morna, tíbia, e nós vamos deixando o inimigo nos enganar. Ele vai com aquela jiboia, enrolando, até dar o golpe mortal, de tirar todo o nosso espírito. Então pedimos a Deus essa graça, desse novo espírito, e de fato realmente a gente começar com atitudes concretas de amor, a nos configurar a esse Jesus que deu a vida na cruz, que vai sim te desacomodar, vai nos desacomodar, vai nos levar para frente, vai mexer na nossa vida, vai nos chamar, vai nos ocupar, vai nos levar para a missão, vai fazer a gente mudar de vida, vai nos levar a nos confrontarmos com as nossas misérias, vai, porque é preciso, senão não tem o céu, senão não tem santidade verdadeira. Vamos pedir nesse momento final agora o Espírito de Deus, para que Ele venha reavivar em nós, venha mostrar em nós o que a gente precisa mudar, que passo que eu tenho que dar agora, aquilo que eu estou adiando há muito tempo, e que nós sabemos
temos que fazer, mas que estamos nos enganando, deixando o tempo passar. O que eu preciso mudar? Então nós te pedimos, Senhor, nesse momento, essa graça de entendimento, que a nossa vida possa, hoje a gente possa ter uma clareza, Senhor, o que devemos fazer, que passo temos que dar hoje, concretos. Peça ao Senhor que te mostre isso, que dê essa coragem, essa ousadia, e de fato nós assumimos hoje a nos configurarmos a Jesus, ao verdadeiro Jesus, aquele que nasceu em Belém, que é filho de Maria, que é o Filho de Deus, que viveu entre nós simples, pobre, que curou, fez milagres, que foi obediente à vontade do Pai, foi obediente aos seus pais aqui na terra, trabalhou e deu a vida e amou de uma forma concreta todos os dias. Então nós te pedimos, Jesus, envia junto com o Pai, envia sobre nós o teu Espírito, que desperte em nós o dom da fé, revele em nós um desejo de mudança, de conversão verdadeira, e nos fortaleça, nos conduza, para que possamos nos configurar ao Cristo, a vós.
agora no silêncio do nosso coração, bote a mão sobre o seu coração agora, feche os seus olhos e renove agora o seu sim a Jesus. Você, Jesus, diante dele agora você, o Cristo de Deus, como diz São Pedro, é o Cristo de Deus, esse que ama você até a cruz, que ama você infinitamente. Jesus te estende a mão, está esperando a sua resposta. Segue-me, te diz o Senhor, segue-me, vive, ama, constrói a tua vida sobre mim. E não olha mais para trás. Tudo é possível àquele que crê. Traça sobre o seu coração esse sinal abençoado da cruz. E agora acolha no teu coração o Cristo de Deus. Você pode colocar com as tuas palavras: olha, eu acolho no meu coração o Cristo de Deus, não aquilo que eu imagino que é, mas o Cristo de Deus, o verdadeiro. Quero acolher o Cristo verdadeiro no meu coração agora. E que tudo agora, Senhor, seja selado com o selo do teu Santo Espírito, com o teu sangue precioso. Também agora na Eucaristia seja tudo selado. Comece a ser cada vez mais agora configurado a Ti, verdadeiramente. Obrigado, Senhor. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Obrigado, Senhor. Podemos assim, com alegria, nos colocando de pé e juntos vamos professar a nossa fé.